Muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal da Controle Cast. Hoje estamos iniciando aqui mais um podcast. Hoje o podcast vai ser polêmico. Não, vai ser muito polêmico não, né? Não sei, vamos ver, né? Então vocês já conhecem, Juliano, sou host aqui desse podcast. Do meu lado aqui o meu amigo, meu irmão, meu companheiro, o cara que movimenta aí uma parte da economia aí da... Eu sempre falo isso aí, não posso perder essa piada, né? Uma parte da economia de Vitória de Santo Antão. Hércules, prazer mais uma vez estar com você aqui. Só mencionar, né, que você já tá no modo férias, né? Tá tranquilão, semana que vem tá na Disney. Pois é, cara. Pois é bom, né? Dá uma passeada, né? Dá um brinde pra mim, pelo amor de Deus. Não, embora eu tive confusão por causa desse negócio dessas férias, mas a convidada de hoje, inclusive, está me ajudando nessa confusão. Acho que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Eu já quero essa pergunta já. Já quer essa pergunta? Mas vamos apresentar ela, né? Ela aí que a gente trouxe hoje uma pessoa do direito, ela é especialista em direito civil, também atua como direito empresarial, previdenciário, trabalhista, é mãe, é esposa, é empreendedora. Que mais? Com vocês, a especialista, advogada civil. Já tá no Instagram dela, tá? Já comprei no Instagram civil, tá? Já é, né? Flávia Cavalcante. Flávia, e aí, obrigado pessoal, por ter aceitado esse convite. Prazer. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer pra gente ter você aqui, né? Contar um pouquinho da história. Esse podcast da gente aqui, como todo mundo sabe, não é só para falar sobre empreendedorismo, mas também para conhecer um pouco aquelas pessoas por trás do CNPJ, né? A gente sempre brinca verdade. assim. Então, todo mundo tem uma história. Geralmente as histórias são inspiradoras, né? Não só para a gente, mas principalmente para quem está assistindo aí. Então, a gente está trazendo pessoas de áreas diferentes, já para inspirar, né? A galera que está assistindo aí, que quer ingressar nessa parte jurídica. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Hoje vamos entregar tudo, né? Né? Hoje a gente vai entregar tudo que não tiver em segredo de justiça. Ainda tem esse detalhe. Ó, fazer negócio com advogado sempre dá isso. Né? Você foi chamar o podcast, ó, sempre tem isso. Né? Eu falei a tu. Flávia, vamos começar? Vamos lá. Quero te fazer já uma pergunta, levando para o lado pessoal. Geralmente a gente faz logo perguntas pessoais, mas também vamos fazer aí da parte jurídica, tá? A gente viu lá no seu Instagram, né? Acompanhou que você começou a trabalhar cedo. Quase uma exploração, brincadeira. É jurídico, não pode falar isso, não. Mas você começou a trabalhar cedo. A gente viu lá que você começou a trabalhar, parece, com 16 anos. Acho que na empresa do seu pai, alguma coisa do tipo. Acho que na área financeira, né? Exatamente, na área financeira. E aí a gente queria saber, né? Como foi que você conheceu aí essa parte do direito? Já que você... né, tem um pai empresário, uma mãe empresária, acho que nenhum dos dois leva a carreira jurídica, né? Ninguém na minha família tem. Como é que tu parou nisso, mulher? Justamente isso que a gente Que quer buraco saber, que eu né? caí. Exatamente, eu comecei a trabalhar bem cedo. Com 15 anos eu comecei a fazer uma espécie de treinamento, realmente, porque a secretária do meu pai, ela engravidou. E aí ela tinha tempo contado para sair, então eu também tinha tempo contado para aprender. E aí com 16 anos eu peguei realmente o trabalho para fazer. E aí comecei a jornada de 8, aliás, durante todo o período da tarde, né? Que ele tinha lá 2 pessoas, eu pegava todo o período da tarde nessa época. E quando eu acabei a escola, pronto, aí fiquei de 8 às 5, todos os dias, segunda a sexta, e a faculdade durante a tarde. E aí caí na área financeira, né? Caí nessa parte contábil também, né, que a gente tinha fechamento de salário e etc. Mas o direito sempre esteve muito ligado na situação por causa da questão do imobiliário. Ele tem um trabalho com imóveis, então eu sempre tive muito contato com essa parte de direito imobiliário também, que é uma das áreas da parte civil. Interessante. Então foi daí que você despertou aí o interesse em fazer... Exatamente. E seguir essa daí. carreira, né? Eu já estava no barco, né? Então... Eu tentei botar na pergunta aqui, mas assim, você pegou a parte financeira, vendo a empresa que tem empresa do seu pai e tudo mais, eu penso assim, né? Tinha como se fosse naquele período, vamos supor eu. Eu faria administração, contabilidade para assumir. Porque, não, vou ser advogado e vou sair daqui. Não, porque eu sempre gostei de construir a minha própria coisa, sabe? Você pode ver que até o meu nome é diferente. Todo mundo sabe de quem eu sou filha, de quem eu sou a mãe de... Aliás, eu sou a filha de quem. Mas o meu nome é o meu nome, é o primeiro e o último, tradicionalmente, não é como o dos outros. Perfeito. Que massa, legal. Isso aí eu não tinha reparado.
Só repara quem já me conhece. É, né? muito tempo, né? E eu ia até perguntar, né? Que você falou que também teve contato, quando você foi trabalhar com essa parte financeira, você falou que também teve contato, acho que contato com a contabilidade, né? Da empresa do seu pai e tal. E por que você não fez trabalhista, então? Então, veja só. Como eu sempre falo, existem vários tipos de advogado. Hoje eu me encontro muito mais como uma advogada generalista. Porque hoje, se você bater no escritório, você vai ter um advogado para cada área, né? E na minha carreira também sempre foi assim. Eu ganhei um destaque diferente, digamos assim, nessa parte civil, nessa parte de família, de inventário, de divórcio, mas eu sempre atuei com todas as frentes, sabe? E aí, lógico, a primeira coisa que me apareceu para fazer foi essa parte de imobiliário. Foi também assim o start, foi quando eu peguei minha OAB e etc. Mas, em paralelo, quando a gente vai estudar para a OAB, você tem que escolher uma área, né? E aí eu escolhi a parte trabalhista. Eu fiz OAB para Direito do Trabalho. Trabalhando com imobiliário. E aí começa. Aí pronto, aí vem muitas e muitas coisas que a gente vai desenvolvendo e com o tempo você vai aprendendo. Entendi. Muito massa. É assim, eu não entendo nada de direito. Se eu fosse ir para a área, eu acho muito linda e criminalista. Acho bem. Mas eu acho que quando você vai pra prática, né? É verdade. Quando você vai pra prática, tem casos assim terríveis. Terríveis, que eu não pegaria mais. Mas é bem. A gente vai chegar lá, né? Se não pegaria mais. Eu tenho perguntas aí, tá? Eu sei, eu imagino. Tô quase querendo perguntar, mas não posso. Não. Já escreveu um processo aqui, Jesus. Posso, Jesus? Vamos lá, né? Hoje, na sua área, né? O Instagram é advogado civil. Isso. Hoje, na sua área, você sente que faz a diferença? Olha, eu acredito que a gente acaba inspirando muito as pessoas, sabe? Eu já tive cases no próprio escritório, eu conto pelo menos uns 4 pessoas que começaram a trabalhar lá comigo e que queriam fazer concurso, eram apaixonadas pelo concurso e desistiram do concurso e começaram a trabalhar, advogar e amam advogar hoje. Então, eu acredito que isso acaba inspirando as pessoas, sim. Massa. Eu perguntei isso porque, né? Quando a gente inicia um processo aqui na Controle também, a gente inicia e a gente desenha assim, o que a gente quer gerar de valor, é isso aqui. Tanto para as pessoas que trabalham com a gente, como para quem vai prestar o serviço. Exatamente. E a gente, quando vê que está executando isso bem feito, a gente fala, velho, a gente está conseguindo. Exatamente. Aí por isso que eu fiz essa pergunta, porque normalmente quem faz sabe o que está fazendo. Exatamente. Então, essa resposta foi assim, eu sei que estou fazendo. Porque a pessoa que trabalha comigo passou por isso e está assim. Esse resultado que não vem de mim, sabe? Vem de alguém que me fala isso diariamente, vem de uma pessoa que vem pro meu Instagram falar, olha, por exemplo, um caso que me lembrei agora. Ótimo, conta caso. Não, mas isso não é. Calma. Há uns anos atrás, eu me lembro de ter dado uns livros para eu acho que ele queria fazer estágio no escritório, não me lembro exatamente. E aí esses anos passaram, porque sabe aquele negócio que você faz assim, toma aqui e não se lembra? Pronto, anos passaram e quando foi ano passado, se não no início desse ano, ele voltou no meu Instagram e fez assim, olha, tu lembra que uma vez tu me desse um livro assim, salvo, não sei o quê? Olha, eu acabei de passar no OAB. Top, velho. Bicho, eu fiquei tão feliz por ele, que parecia que era meu filho passando ali na OAB naquele momento, tá ligado? Porque foi aquele negócio assim que eu fiz e esqueci, os anos passaram. Isso tinha sido, sei lá, no início da faculdade dele, e agora ele tinha acabado de se formar, tá ligado? Começou aquele livro que você deu, que você... Aquele livro que você deu me ajudou, me incentivou, tá ligado? Então, isso daí traz essa convicção pra mim, sabe? Muito massa mesmo, velho. É, uma história legal, né? Essas histórias inspiram, né? Acho que isso que faz a diferença assim, pra gente também, né? E a ideia do podcast é essa, né? A gente falou no primeiro, falou no segundo, falou no terceiro agora, mas é das pessoas se inspirarem na história da gente que está aqui, para dizer, eu vou fazer também, vou começar, eu tenho esse sonho, tá travado por algum momento e, não, vou conseguir fazer também e é isso. Todos os convidados que a gente trouxe até agora, né? Estamos começando, né? Mas sempre tem alguma história assim que marca, né? E é engraçado assim, né? Interessante que no último que a gente fez, né? O anterior teve até choro, né? A pessoa até chorou, assim, contando a história e tal. Então isso é legal, porque acaba incentivando as pessoas que estão assistindo. Nem tudo são flores, né? A gente sabe disso. A gente que está aqui no mundo dos negócios, no empreendedorismo, tem muitas pessoas que hoje vai estar assistindo você aqui, esse podcast, e vai falar assim, poxa, eu acho a trajetória de vida dela legal, mas ela também enfrentou barreiras, né? Claro que cada um tem a sua luta diária, mas também enfrentou barreiras, né? E por falar nisso, a gente
que, como exemplo, quando começou a controle contábil, a gente sempre foi nós dois, né? Então, desde o início, lá quando a gente estava numa mesa de bar, num papel guardanapo, que a gente sempre fala, não guardamos aquele papel, mas um papel guardanapo a gente desenhou algumas diretrizes da empresa, um papel guardanapo, e que a gente vem seguindo até hoje. Inclusive, faz mais ou menos um mês, 2, a gente até passou por time para ver se aquilo que a gente desenhou há 5 anos atrás está ainda rolando, né? Uhum. E o que acontece? A gente sabe que existe muitos desafios em sociedades, né? Muitos desafios em sociedade. Muitos. Eu costumo dizer que numa sociedade, para ela dar certo, a primeira coisa que tem que existir é o respeito. Então, se uma sociedade não existe o respeito, no meu ponto de vista, né? Isso aí já começa um negócio esquisito, né? Exatamente. E a gente viu, né, que você, quando começou nessa carreira, quando você, acho que abriu o seu primeiro escritório, de repente, você tinha sócias. Isso. E hoje você trabalha sozinho, você tem um time, claro, obviamente, mas hoje é Flávia, né? Isso. Você pode contar um pouquinho pra gente o que aconteceu, assim, e também já voltando um pouquinho antes da pergunta. Você consegue contar pra gente, assim, como foi esse insight, assim, poxa, eu vou abrir um escritório agora, eu vou começar agora, você já tinha pego o caso, não tinha? E depois essas sociedades aí. Então, quando eu comecei, de fato, né, a gente teve aquela história entre imobiliário, trabalhista, e no meio desse caminho me convidaram para fazer parte de uma sociedade onde eram eu e mais duas. E foi muito proveitosa. Não dá para dizer que não foi. Foi muito proveitosa para mim. Uma pena que durou tão pouco. Logo depois de, eu acho que uns 6 meses aproximadamente, aí acabou que cada uma foi tomando um rumo diferente, foi tomando um tipo de estratégia diferente. Teve uma das sócias também que acabou se mudando na época. E aí meio que se dissolveu. As coisas foram caminhando, cada uma para um lado diferente. Entendi. Você consegue, assim, hoje, com a experiência que você tem, né, até de carreira, tal, como pessoa, obviamente, você consegue olhar para esse momento e identificar, assim, o porquê que essas tomaram rumos diferentes? Tipo, foi alguma ação da época imatura, de ambos ali, ou você acha que realmente, pô, não ia dar muito certo e realmente... Olha, eu acredito que tenha sido realmente ocasiões do destino. Não acredito que foram decisões que a gente tomou, mas que acabaram acontecendo de verdade com a gente. Também tem uma questão muito de sonho, né? Cada um tem um tipo de sonho diferente. O meu sonho sempre foi de empreender. Então, eu nunca tive a cabeça virada para o danado do concurso. Não era a minha expectativa de vida. E aí, cada um vai tornando o sonho, vai concretizando, né, o sonho. Até porque quando a gente está na faculdade, a gente ainda é muito imaturo para decidir, de fato. Até quando a gente começa uma faculdade, né? Porque 18 anos para você escolher o que é que você vai fazer pelo resto da sua vida. Hoje eu fico pensando assim, que bom que eu consegui, que eu realmente... Fui de primeira e acertei. Acertei! Mas eu imagino que tenham muitas pessoas aí que passam por esse tipo de situação de começar e quando chegar lá não vê. Eu conheço muita gente nesse sentido, que tipo, estudou comigo contabilidade e hoje faz farmácia, faz nutrição, faz outra coisa, nada a ver com contabilidade, porque começou com 18 anos, 17, 19. É muito novo, a gente não sabe o que vai fazer. Com certeza. Olha, na área de direito tem muita gente que é mais velho, né? Não sei exatamente explicar o porquê, mas tem muita gente que é mais velho. Mas mesmo assim, muitas das pessoas que se formaram comigo não seguiram a carreira de advogado de fato. E aí tem aquela frase popular que diz assim, mas o direito ele tem um leque de variedades. Beleza, tem um leque de variedades, mas ainda assim eu não vejo as pessoas usando daquele leque, daquele imaginário leque. Então, eu acho que é muito cedo, até para quem ainda é mais velho, decidir, de fato. E assim, me migrando a pergunta que ele fez agora, né? Que é assim, como foi seu começo? E aí já entra uma dúvida minha. A gente vê que o mercado, na sua área, é muito concorrido. É tipo... Eu vou na Facol, tem 2 turmas de contabilidade, tem 10 de direito. E assim, você começou na área de direito. Como foi esse começo para você? Como foi, tipo, eu vi que você chegou aí porta a porta quase, ou foi isso? Eu cheguei a fazer porta a porta. Como foi isso para tu? Como foi essa experiência? Olha, e a dificuldade, né? Olha, no início de fato da carreira, né, eu constituí a sociedade e eu sempre fui muito planejada. Então, eu nunca arrisquei 100% numa coisa. Eu sempre fiz um planejamento para que aquela coisa acontecesse. E eu sempre, por exemplo, a gente falou agora sobre visualização, né? Que tu fizesse o guardanapo e etc. Tal.
Eu sempre tive essa ideia de visualizar as coisas, imaginar e planejar a situação. Então, até quando a gente começou a dissolver, que foi uma coisa... Não foi uma coisa assim, bate o martelo aqui agora. Foi se dissolvendo aos poucos. Eu também comecei a me programar para saber o que é que eu ia fazer. E aí, tinha tido essa primeira experiência que não tive condições realmente de manter o escritório, de manter o ponto fixo. E aí, fui fazer o porta a porta. Aí, beleza. Tava lá de casa. O cliente ligava, meu amigo, eu fazia, vamos agora? Vamos conversar agora? Aí pronto, aí ele fazia, não, daqui a 5 minutos, eu falei, tranquilo, vamos embora, a gente vai pra onde? Vamos aqui no café. Aí eu sempre marcava um café perto da minha casa, que eu morava na Matriz. Um café perto da minha casa, naquele bistrô ali, daquela Matriz. Atendi várias pessoas ali, diversas. Lembro de ter vindo atender até aqui na Bela Vista, no café aqui da Bela Vista. Deixa eu ver... Tinha um restaurante também. Sabe aquele do Camarão, no Livramento? Sim, sei. Pronto. Também já atendi ali também. Aí o pessoal que é dono desses restaurantes aí, desses cafés, depois vai comprar royalty ali. Fechou negócios milionários aí. Mas assim, com certeza teve uma dificuldade assim, pô, como é que chega para você? Porque você até o momento era desconhecido no mercado. Era. No começo? Era. Então assim, como foi essa... Mas olha, eu vou te dizer, uma coisa que eu fiz que fui acertada nesse ponto foi a questão da produção do conteúdo. Muita gente começou a produzir conteúdo em 2020, depois da pandemia, enfim, a gente já sabe dessa parte. Mas desde o dia que eu me formei, eu comecei a fazer conteúdo. Eu apostei nisso com todas as fichas que eu tinha, de verdade, porque eu só tinha essa ficha para apostar. Então, assim, era isso ou Tudo era nada. isso. Era isso ou era isso. Eu tinha reserva para me manter, mas não ia dar, entendeu? Então, assim, era isso que eu tinha que fazer. E aí, vou dizer, viu? Graças a Deus que eu não soube das críticas na época. Tem um vídeo meu que Juliano até hoje zoa, porque eu falo parecendo que sou um... Como é que fala? Seria interessante de botar depois esse vídeo aí. Coloca esse vídeo aí, Jesus, por favor. Eu tô falando aqui travado assim. Hoje, quando eu vejo, eu digo, meu Deus, naquele tempo eu tava no auge. Não, eu lembro que eu fazia tipo assim, ó. Eu escrevia, né? Tipo, tudo que eu ia falar, escrevia. Botava tipo assim. Eu me lembro que tinha uma janela no meu apartamento, que a janela era aqui. Aí tinha que gravar perto da janela, que era mais caro a luz, né? iPhone naquela época não era a mesma coisa. Não era igual é hoje, né? Aquela imagem vinha toda... Aí, tipo, eu gravava e ficava tipo aqui assim, ó. Aí eu falava e o telefone tava aqui. Aí eu fazia tá. Já fiz muito isso já. Tipo isso, bem dura, não tem? Mas olha, eu vou te dizer, tem vídeo meu no Instagram. Até eu já deixei alguns. Não todos, né? Que aí já é humilhação demais. Mas pega um assim bem antigo, manda pra gente colocar, o pessoal ver. Não, porque eu tô até irreconhecível. Porque eu era maga fina desse tamanho. Meu Deus do céu. Mas olha, se pesquisar lá no fundo, assim, dos destaques, tem Jesus. uma coisa ou outra. Trabalho procurável, pesquisa, hein? Ei, dá um meme, pô. Dá um meme, tenho certeza. Essa produção de conteúdo que você falou, foi quando? Qual ano, mais ou menos? 2018. Mas só pra gente recapitular aqui. Quando você foi chamada para essa sociedade, você já produzia conteúdo? Não. Não acredito, mas não me lembro exatamente. Mas foi assim, se não produzia, foi na época que eu comecei a produzir. Ou se eu comecei a produzir primeiro e tipo 1 mês depois, 2 meses depois, não tem... Entendi. Não tem essa diferença. Naquela gritante, época não. você não era conhecida, obviamente. Não. E até porque você falou que não tinha nem condições assim de manter o escritório físico, né? Exatamente. É por isso que as reuniões era nos restaurantes e nos cafés. E como que chegava assim cliente para você? Era pela produção de conteúdo mesmo ou tinha algum outro meio? Olha, sabe quem foi um grande captador de cliente meu no início? Meu avô. Meu avô é conhecidíssimo na cidade. E eu fazia assim, vô, eu preciso que o senhor arrume um cliente para mim. Aí eu falava isso para meu avô, falava isso para a menina que trabalhava na casa dos meus pais. Falava isso pra, tipo assim, todo mundo que era próximo a mim, eu dizia, olha, eu tô precisando. Eu não tô pedindo, não, eu tô precisando. E eu não só pedia pra ele pessoalmente. Às vezes eu tava sem fazer nada, eu fazia, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu ligava pro meu avô, você tá onde? Aí ele fazia, tô aqui no comércio, na casa na loja do meu irmão, que ele tem um irmão que tem uma loja no comércio. Aí ele fazia, olha, só tá lembrado, né, daquele negócio que eu conversei com o senhor? Não, ele armou várias causas pra mim. Várias. E aí, com o tempo, uma pessoa vai indicando para outra, e acaba que o Instagram ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda consideravelmente, porque aí você indica. Mas beleza, cadê? Deixa eu ver quem é. Aí, olha o Instagram, ela faz isso todos os dias. Ela não tá brincando, não tá sendo esporádica, ela faz isso todos os dias. E isso
colabora. Então não Perfeito. tem nem como dizer assim, ah, foi só o Instagram. Hoje eu tenho muita gente do Instagram, mas ainda assim o boca a boca ainda é mais forte. É porque na região que a gente tá, né? A gente também percebe muito isso, que o boca a boca ele vence qualquer coisa. É. Às vezes tava vendo conteúdo, o cara bota assim, o cara vai na rua, né? Se você precisa comprar um telefone, você pesquisa onde? É o cara Google. É. Isso numa região X. É. Se você vir para cá, eu vou perguntar a alguém onde eu posso comprar. Porque aqui é muito forte o boca a boca. O interior em si é sempre muito forte boca a boca. E aí quando você tem um Instagram engajado, um Instagram que tá lá produzindo conteúdo todo dia. Porque, bicho, se o cara não lembrar de mim, se ele botar pra me seguir, ele vai se lembrar. Todo dia vai ter conteúdo. A pulso, meu amigo, ele vai se lembrar de mim. Que eu não vou parar de aparecer pra ele. Entendeu? Aí uma dúvida minha, que eu tenho até notado aqui, e já chegando, né, nesse assunto, a gente notou que o teu Instagram, ele é muito mais forte, o posicionamento, do que o da empresa. É. Isso é uma estratégia e por quê? Qual a estratégia? Não, pessoal, aconteceu tudo muito no orgânico. Aí eu não consegui fazer nunca um Instagram da empresa. Eu criei o Instagram da empresa esse ano. Então, assim, esse ano eu criei o Instagram, tive a ideia, assim, de colocar o perfil da empresa para fazer colaboração, e aí tem uns posts lá mais antigos, mas todo ele é pelo meu Instagram, que é o engajamento total hoje. Então, assim, a sua cara é a cara da sua empresa. As pessoas contratam pessoas. Exatamente. Então, não tem como dizer lá que vai contratar um símbolo do escritório, né? Perfeito. A gente vê isso aqui na Controle, né, Ju? Eu ia falar justamente isso, que por mais que às vezes a gente faça trabalho pro Instagram empresarial, né? Claro que tem Instagram empresarial que é gigantesco, né? Mas, assim, por mais que a gente faça trabalho com Instagram empresarial, invista em tráfego pago e produza conteúdo e tal, ele não viraliza igual o Instagram pessoal. Isso aí assim, a gente já tinha percebido. E você falando agora só confirma, e todo mundo que conversa com a gente só confirma também. Né? Porque E existem, só fazendo um adendo, existem diversos estudos. Ao mesmo tempo que eu estudei direito durante todos esses anos de carreira, eu sempre estudei também marketing. Eu sempre gostei muito de marketing. E aí fui para diversos cursos antes da pandemia, muito antes da pandemia, onde todos eles falavam esse tipo de coisa, que com pessoas contratam pessoas, o Instagram tem que ter a sua cara, você tem que estar postando sempre. Então isso já foi uma educação que eu tinha você já tinha isso enraizado em você? Já tinha desde antes. Já nasceu entendeu? assim na área. Praticamente isso. Então esse negócio de, tipo, viralizar sem aparecer nunca funcionou pra você? Não. Pra mim também não. Pra gente. Sem suor, não funciona não, tá? E eu tiro uma curiosidade, já que tá falando um pouquinho de Instagram, né? Quem produz seus conteúdos é você mesmo ou você tem uma assessoria por trás, alguma coisa de brand? Como é que funciona os bastidores do seu Instagram, digamos assim? Então, até o ano passado era 100% eu. Edição de vídeo, tudo era você? Não, então, edição de vídeo era comigo. Agora, a produção do post, aí eu já delego já faz um tempinho. Mas a produção do vídeo, a ideia do post parte de mim, sabe? Tanto que vocês vão ver diversas matérias, né? O que é totalmente contra as indicações de qualquer professor do Instagram. Que você não pode estar divulgando várias áreas, tal, não sei o quê. Enfim, pra mim tá dando certo, eu vou continuar fazendo isso. Pra gente mostra muito isso. A gente fez uma mentoria que o pessoal falava isso, não, você tem que... E a gente fez uma mentoria, né, no ano passado, que dizia, não, você tem que se concentrar em um tipo de serviço. E aí, conversando com outra pessoa que estava lá, fez, pra mim, funcionou, tá com todos, porque o nosso é vender. O meu é venda. Exatamente. O meu trabalho principal hoje é venda, então eu tô vendendo todo tipo de serviço que eu tenho hoje disponível no escritório. E pra mim funciona. Pra mim funciona, diferente de outras pessoas que já me passaram que não funciona. Agora também não foi sempre assim. Já teve época que não funcionava, e aí você tem que forçar a barra até o negócio... Até vai. Até o negócio engajar. Mas antes a produção era 100% minha, e aí já faz um tempo que eu delego post estático, e esse ano eu comecei a delegar o post, o vídeo mesmo, a produção do vídeo. Aí vídeos mais orgânicos, né? Sou eu que faço. E aqueles que estão lá mais bonitinhos, mais elaborados, são produção de conteúdo terceirizada. E é bom que ganha tempo, né? Isso é bom que ganha bastante tempo. E aí eu tiro um dia, gravo todos os vídeos do mês e boto pra rodar. Na verdade, vamos ser sinceros, quem contrata terceirizado para fazer produção de conteúdo, ou terceirizado ou interno, é porque tem tempo.
Então a pessoa Não. tem tempo para ganhar tempo. E eu posso falar isso porque a gente fez isso. A gente tem isso. Então pronto. Tem que ganhar tempo. Você falou aí um pouquinho de venda, né? Que você falou assim, não, o meu negócio é venda, tal, não sei o quê. E aí eu vou contar uma história engraçada, que talvez você nem tenha... Ou foi estratégia sua, ou você nem... Você já faz natural que você nem se liga às vezes. Sim. Como que eu conheci ela, né? Eu precisava entrar numa causa e aí a minha esposa já seguia ela há muito tempo e eu perguntei pra minha esposa, ela falou, não, fala com a Flávia. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com ela, aí ela falou assim, não, então vamos, você consegue vir aqui pra gente conversar? Eu falei, quando? Eu falei, posso ir agora? Eu tava desesperado, né? Aí ela falou, pode. Aí eu fui, veio uma hora, tal, enfim. Eu fui naquele mesmo dia. E aí eu expliquei a causa, tal, a gente acertou tudo, foi como poderia fazer. E aí no final ela falou, passou o preço, né? Falou assim, ó, é X reais. Aí eu falei, beleza. Eu não tinha aquele dinheiro naquele momento todo. Aí eu falei assim, ó, posso te pagar assim, assim, assado. Ela, tá bom. Ela tirou um papel, não sei de onde ela tirou aquilo, pegou meus dados, ela já tava com a minha habilitação. Assina aqui. Aí eu, tá bom. Aí ela, pronto, assim que você fizer o Pix, você me manda, a gente já entra, pá. Eu falei, tá bom. Aí eu saí de lá com aquele papel, irmão, foi a compra mais rápida que eu fiz. Aceitei sem ler. Sem ler. Do advogado. De um advogado. E era uma folhinha desse tamanho. Isso tinha... Aí depois eu fui ler, eu falei, ou seja, se eu cancelar esse contrato... Pegou em bamba. Eu não sei se tu percebeu, mas na folhinha também tem um verso, isso. Tá vendo? Tá vendo? Não, eu achei engraçado, que eu falei, pai do céu, como que ela me induziu, não me induziu assim no mau sentido, né? Mas assim, ela me colocou na situação ali que eu... Você quer? Tá aqui, bora. Exatamente. Bicho, a venda é emoção. Só quem não vende é quem não entende isso. Mas a venda é emoção. Se você pegar ali na hora, o cara tava lá desesperado. Eu tava lá pra ajudar. Qual a solução? Eu tava lá pra ajudar. Tu acha o quê? Que eu vou perder tempo? Ah, vem aqui outro dia pra eu fechar o contrato. Tá com a solução não, aqui. Meu amigo, o contrato tá pronto aqui. Enquanto tava conversando, eu tava aqui, ó, no notebook assim, ó. Aqui tá redigindo, toma aqui, ó. Bora. Exatamente. Aí eu, na hora, quando você falou de venda, eu comecei a rir aqui em off e eu lembrei disso, né? Que na hora foi... Sério, ficou marcante pra mim, porque quando eu cheguei aqui no escritório de volta, e eu tava com aquela folhinha assinada, e eu falei, rapaz, foi a compra mais rápida que eu fiz, assim, por impulso. Que geralmente o que acontece? Obviamente já foi em O Porto de cara Galinhas. do financeiro, ele é sempre mais frio, né? Pra comprar, Isso né? agora. Imagina se Não. soubesse disso. Provavelmente você já foi em Porto de Galinhas. Uhum. E aí quando você chega lá em Porto de Galinhas, tem aquele povo daqueles resorts, né? Aí eles começam a querer te vender tudo. Você tá ali na praia descansando, nada a ver. Às vezes você pagou 400 conto numa diária e a galera quer te vender um apartamento de 400 mil. Aí o cara vem, não, que eu vou te dar um vale combustível, tal, não sei o quê, bababá. E eles tentam te envolver de uma forma que teve uma vez que eu fui, né? Eu falei, sem conta de combustível na época, né? Não tinha combustível pra voltar. Eu falei, eu tenho que pegar essa. Aí eu fui. E aí eles tentam te envolver na forma, eu peguei e falei pra eles, bicho, ó, primeira coisa, obrigado, é muito legal o que vocês estão fazendo, mas eu não fecho nada sem pensar. Eu vou ter que ir pra casa, eu vou ter que conversar com a minha esposa, tal, não sei o que. Tá bom, e resumidamente eu não fechei, obviamente. Aí por isso que isso aí me marcou, porque tipo, eu fui, assinei. Tá bom, resolve. Tá bom, resolve. Putz, Quero velho. me livrar do problema aqui. Não, e ele me contou isso, né? Ele contou que chegou, meu irmão, assinei um documento tão rápido na minha vida que eu nunca vi, não. Foi interessante. Aí quando você falou isso, eu lembrei. Mas voltando aqui, né? Hoje você não trabalha só. Você tem um escritório, você falou, né? É um hub de soluções, digamos assim, né? E como que funciona assim a configuração do seu escritório? Por que eu estou te perguntando isso? Porque geralmente a gente vê muitos, por exemplo, Juliano Advogados Associados, né? Esses advogados associados, eu acho que são vários advogados, cada um de uma área, que se associa para vender ali um nome, alguma coisa. Uhum. E no teu caso, eu acredito que não é assim, né? Como é que funciona lá, tipo, no teu escritório? As pessoas que trabalham com você é da área de direito? Eu sei que uma não é. A parte do administrativo, né? Como é que funciona Pode não ser. esse organograma lá? Então, hoje no escritório, pronto, uma coisa que eu aprendi no trabalho com meu pai foi a questão de gestão. Então, pelo menos nessa questão aí de gestão, eu aprendi a mexer. E aí, eu tenho uma veia de organização. Hoje, não tanto. Mas eu tenho essa veia. Eu sei que ela está guardada aqui dentro de mim. Mas ela tá. Mas, enfim. Essa questão de gestão, eu sempre fui muito controladora. Confesso, defeito, e não tem muito para onde fugir dele. Mas com a quantidade de coisas, com a quantidade de áreas, de causas e etc., você precisa delegar. E aí, hoje no escritório, funciona basicamente com todas as áreas.
cada pessoa tem uma área responsável, então tem uma advogada responsável pela parte de previdência, tem uma advogada responsável pela parte de trabalho, tem uma advogada responsável pela parte civil, pela parte de família e por aí vai. E hoje eu delego todas as funções e reviso todas as funções. Então, hoje eu funciono basicamente como a gestora de todas as operações. E aí eu vou determinando, eu vou delegando, que hoje, essa semana, a gente vai fazer isso, aquilo, outro nesse setor. Na outra semana, eu pego aquelas atividades que elas fizeram, até tem um sistema para isso, a gente devolve lá para mim para eu poder dar uma revisada. A gente devolve essa atividade para mim, para poder dar o ok, e volta para elas protocolarem, para elas darem sequência, para elas falarem com o cliente, etc. E aí hoje tudo funciona muito através do WhatsApp, né? Com o cliente particularmente funciona muito através do WhatsApp. Então eu sempre crio um grupo para que o cliente tenha conhecimento de como é que está a causa dele. A gente faz um acompanhamento semanal em todos os processos hoje vigentes. E aí durante toda a semana as meninas vão dizendo: Éricles, teu processo teve tal andamento, o próximo passo é que a gente vai estar fazendo isso dentro dessa semana. E quando a gente fizer isso, o próximo passo é aquilo. Porque aí o cliente vai ter segurança de saber qual a fase que o processo está. Isso é importante. Muito importante. A gente vê muita diferença nisso daí, sabe? Particularmente, eu vejo muita diferença desse tipo de trabalho para o tipo de trabalho de outros advogados. E aí, o cliente tem sempre a segurança de saber o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer. Sabe? O tipo de cliente mais medroso. Imagina, uma situação mais séria. Então, ele está ali prevendo o que é que vai acontecer e também tendo a segurança de que eu estou ali cuidando do processo dele, sabe? E tem um advogado especialista, além de mim, também cuidando. Não só espera o cara ir perguntar, você já vê com a... Eu já vou com a pergunta sempre, sabe? Isso é uma coisa que eu passo desde o primeiro dia, desde a primeira consulta. Todas as consultas são comigo, eu explico todo o processo, explico como é que funciona. As meninas têm até um bordão, que eu tenho esse bordão dentro do escritório, que eu sempre falo que todo processo tem começo e tem fim. E aí eu começo explicando como é que funciona aquele tipo de processo daquele cliente, quais são as ideias que a gente tem para aquele tipo de caso e etc. Então, por exemplo, chega um caso, aí você, se foi você que atendeu ali previamente, você delega para a pessoa responsável, depois você revisa, dá ali seu pitaco, monta a sua estratégia ali e tal. Exatamente. Eu passo a estratégia e depois eu reviso a própria estratégia para ver se as coisas andaram de acordo com o que a gente tinha planejado. Entendi. Esse negócio de WhatsApp que você falou é engraçado, né? Que eu vou contar outra história engraçada. Acho que só teve história engraçada. Eu não, sou um cara mais sério. A gente estava num evento em João Pessoa e era à noite. Acho que era sexta à noite, sábado à noite, sei lá. E aí chegou uma mensagem de um oficial de justiça no meu WhatsApp. Essa história é muito engraçada, mas é dele mesmo. É muito boa. Rapaz do céu, e eu tava num lugar que a internet não pegava direito. E eu falei, meu Deus do céu, um oficial de justiça pelo WhatsApp, será que isso é golpe, cara? Eu fiquei doido, eu mandei mensagem pra Flávia, não, mas só que obviamente era noite, ela demorou pra responder, e eu fiquei o evento todo pilhado. Aí a Erika olhou pra mim, bicho, se for oficial de justiça, você já recebeu. Curte o evento, segunda-feira tu resolve, velho. Pois é. Ele, você acha que pode ser o quê, filho? Olha, pode ser N coisas, velho. Pode ser isso aqui, ele fez. Meu irmão, fala contigo, tá sendo pior, filho, mas eu não sei, velho. Exatamente. Mas você vê como são áreas, né? Por que eu falei isso? Porque você vê como são áreas. Porque na minha cabeça, eu nunca imaginei... Se eu fosse receber um oficial de justiça, eu pensei que ele ia bater na minha porta e entregar uma cartinha lá, aquele cara careca, assim, mas careca não é igual a minha, assim. Eu sou calvo. Barbudo, né? Barbudo, careca, baixinho, com a calça aqui, com a prancheta, assina aqui, tá sendo intimado e tal. Aí pelo símbolo do WhatsApp... Tribunal de Justiça assim no peito. Aí no WhatsApp, eu falei, meu Deus do céu, mas, velho... Não, aí passou o fim de semana, na segunda-feira... Não, dela já me respondeu depois. Foi no sábado, não foi? Foi. Não, a gente vindo voltando pra Vitória, ele... Oxe, era só isso aqui. E tu se preocupou todinho, tá vendo tu? Eu não sabia, eu falei, E ainda se preocupou em dia não útil, né? Dia não útil, velho. Tu cobrou extra? Não útil. Tu cobrou extra? Rapaz, tá vendo? Ó, tá desesperado, A gente mandava o sempre tem um documento. negócio pra aprender, né? Nas vendas. Tá desesperado, mandava o documento. Assina aqui que eu te mando outro. Aí pelo WhatsApp é mais difícil fazer esse tipo de venda. E falando ainda do seu escritório lá, da organização, né? Como que funciona hoje o recrutamento lá da sua empresa? Então, assim, você abre vaga normal, LinkedIn, Cato, Instagram, como é que funciona? Não, as pessoas, eu realmente gosto de selecionar dedo a dedo. E eu faço essa seleção hoje tanto para o escritório quanto também para a fábrica do meu marido. Então, assim, que eu gosto dessa parte dessa seleção, sabe? Os funcionários do seu marido devem agradecer, né? Imagina, todos devem me amar, né? A esposa do chefe advogado, pô.
Olha, eu espero que todos me amem, viu? Os que estão lá estão amando. Agora os que não passaram, Os se que assistindo não aqui. passaram. E até assim, ó, e se não amar, dá processo. Mas então, é o seguinte, eu sempre gostei muito de estudar inteligência emocional. Inclusive, quando eu me formei, foi uma das coisas assim que fez total diferença na minha carreira, na minha advocacia, no meu trabalho. Se fosse qualquer área que eu estivesse trabalhando, eu estudaria isso novamente, e como eu ainda estudo até hoje. Então, assim, eu sempre fiz cursos voltados à inteligência emocional, a perfil comportamental, a desenvolvimento humano, enfim, em si. E aí, eu sempre faço a análise das pessoas com base nisso daí. Isso, inclusive, me ajuda muito na hora do fechamento. Até porque quando você senta que o cara começa a falar que você já conhece o tipo de pessoa dele, você faz, bota o papel aqui. Assine. Eu vou ser exemplo agora. Não, tô brincando. Mas, enfim. Mas brincando, mas falando sério agora, isso ajuda. Isso ajuda porque se eu sei que o cara tá mais desesperado, ou se eu sei que o cara é mais frio, isso vai mudar o meu comportamento no meio do atendimento. Perfeito. A mesma coisa acontece quando eu tô selecionando a pessoa. Eu venho conversando com a pessoa, ela começa, né, com aquelas perguntas básicas, o que é que você tem? Enfim, aquelas perguntas que todo mundo já sabe. E aí eu começo a conhecer mais ela. Ah, beleza, conheci mais ela naquele momento ali, eu começo a perguntar sobre coisas mais pessoais da vida dela. Eu começo a perguntar coisas do tipo que, de acordo com o perfil comportamental que eu posso achar ali que ela tem naquele primeiro momento. E, em seguida, a gente também faz um teste psicológico. Eu sempre contrato uma pessoa uma especialista, uma psicóloga de treinamento para fazer o teste psicológico. Então, todas elas passam por um teste psicológico e ainda tem um teste teórico, que é o teste prático, né? Então são 3 etapas. 3 etapas. A gente faz 2 num primeiro momento, que e outra num segundo momento. E uma no segundo momento. E eu decido pelo psicológico. Eu acho que isso muito massa, porque... Desculpa atrapalhar. Não, pode falar. Eu vejo muito importante que a galera o pessoal foca muito na parte de você sabe fazer isso aqui, só que não entende que isso pode ser treinado. Se a pessoa não sabe, pode aprender. Exatamente. Só que a parte do comportamento, não. Comportamento não é treinável, pô. Comportamento, o entendimento que ele tem, a ideologia que ele tem, as ideias que ele tem, isso daí não tem como você adaptar. Ele já vem adulto para você. Então, não é uma criança que você vai dizer assim, não, meu filho, não é assim que faz coisa. Não dá. Tem que ter uma comunhão ali de entendimento com você. Eu não sei se você tem esse dado e se você pode compartilhar. Mas eu achei bem interessante essa ideologia, essa filosofia, sei lá como faria, de seleção. Mas se você conseguisse ramificar de 0 a 100%, quanto que essa estratégia dá certo, assim, por exemplo, das pessoas que vocês contrataram com teste psicológico e tal, quantas dessas pessoas ainda estão na empresa? Quantas dessas pessoas vocês olharam e falaram, poxa, a gente errou na seleção? Os cabeças que a gente contratou, tanto na fábrica quanto no escritório, eles deram muito certo. Eu tenho um caso que deu muito errado. O cara saiu de lá preso. Conta a história. Ele achou que ia fazer errado comigo, né? Aí ele saiu de lá preso. Mas essa história é pra outra história. Essa história é pra outro podcast. Vamos lá. Tem que ser um podcast só de histórias. Então, tive um caso que deu muito errado, mas o restante deles, os cabeças, pelo menos da fábrica, foram bem selecionados. Então, praticamente 100% aí da estratégia. A gente pode falar sobre isso. Massa. A gente está perguntando por que a gente faz seleção hoje, né? E a gente foca no comportamento. Mas, por exemplo, eu vou até perguntar, qual o curso que você indicaria para quem quer fazer essa parte de inteligência emocional? De inteligência emocional, eu recomendaria o Eneagrama. O Eneagrama, ele foi um baita divisor de águas, assim, para mim. Dentro dele, a gente estuda vários tipos de comportamento e assim, existem vários, né? Tem aquele do DISC, que tem 4 tipos de comportamento, mas o Eneagrama tem 9. E aí, dentro desses 9, você pode explorar, né? Explorar muito mais. Também já fiz um em São Paulo, que eu me lembro, mas era mais voltado assim para o perfil comportamental para você vender. Eu não me lembro agora qual era o nome, mas era de arquétipo. Como? Era um de arquétipo. Também já fiz um curso voltado para arquétipo, mas ele estava muito voltado para a venda, sabe? Para você se comportar de acordo com a venda que você quer fazer. Esse do Eneagrama para a seleção de pessoas eu achei mais interessante. Você acredita que as pessoas que estão se formando hoje na academia de direito, ou recém-formado em OAB, essas coisas, é como se fosse assim essencial ter essa parte de inteligência emocional? Ou você acredita que sem ter essa parte, ele vai, mesmo assim, conseguir ter sucesso? Olha, ele pode até conseguir ter sucesso, mas que ele vai conseguir mais,
Eu tenho certeza. E não só na parte de direito. Eu acho que em todas as partes. Eu até falo isso comumente, que até para eu casar com meu marido, eu estudei Enneagrama. Foi. Eu sempre digo isso a ele, eu conquistei ele pelo Enneagrama, porque eu já sabia como ele era, então eu já sabia falar o que ele queria ouvir. E não, advogado é pau. Todo mundo é assim, pô. Vai dizer que se tu soubesse que tua esposa queria ouvir tal coisa, tu não ia dizer? Com certeza. Com certeza. Só um príncipe Todo mundo é encantador aí. assim. A esposa dele só quer ouvir o barulhinho do aeroporto. Do avião lá. Eu também, graças Ou a daquela Deus. mensagem que chega o Pix. Falando dessa parte, né, de sucesso, olhando para os casos que você já defendeu, enfim, que você já se envolveu, né, que você trabalhou. Teve algum caso, assim, que você, pessoalmente, aí vamos mesclar um pouquinho, que você pessoalmente pensou assim, poxa, esse caso aqui, eu acho que eu tô do lado errado. Ou por exemplo, se sentiu mal por algum motivo, ou não só pelo lado errado, mas que você levou para... Porque assim, a gente sabe que advogado, geralmente ele tem que ser mais frio, né? Mas assim, eu acredito que o advogado tem coração. Todo ele tem. Foi Então assim, dizer, existe um caso assim que ficou marcado assim, que você pensou, se você quiser compartilhar ou não puder, não tem problema, mas assim, que você pensou assim, caramba, esse aí mexeu comigo, que você comentou em casa, que você... Teve um logo no início, porque é exatamente isso, né? Quando você tá começando, além de você querer fazer tudo, né? Você tem que fazer tudo, e aí você vai pra jogo, né? E aí aconteceu uma vez comigo, e foi um baita, assim, uma baita lição pra que eu pudesse entender que eu não dava pra algumas coisas específicas, sabe? E isso determinou o resto da minha advocacia até hoje. Foi um caso de estupro de vulnerável. Nossa, louco. Pesado ele. E era uma criança, né? Estupro de vulnerável era uma criança. E do outro lado também era uma criança. E aí mexeu comigo, assim, de um jeito que foi horrível. E foi no início da minha advocacia. E eu não sabia distinguir se meu cliente estava falando a verdade ou não. Não dava para eu confiar nele 100% ou não. E aí foi na época que eu tinha sociedade também. As meninas tocaram mais esse caso do que eu. Sinceramente, ali eu disse, rapaz, não dá para fazer essa coisa aqui. E isso também determinou outros tipos de causas que eu percebi, né? A pessoa vai percebendo, fala, não quero mais sentir essa parte aqui, não quero mais me sentir desse jeito aqui, não quero mais desconfiar da pessoa. Então, a partir daí você vai tendo lições, né? E lições você vai determinando até quem é o tipo de cliente que você está procurando hoje. É isso que eu ia perguntar. Então, hoje tem causas que você recusa. Tem causas que eu recuso. Tem causas que eu recuso. Você sabe que aquilo ali não é questão de competência, nada. Aquilo ali vai mexer com o seu emocional, com a sua pessoa. Tem coisas que não dá pra fazer, pô. Não dá pra fazer. Tem coisas que você olha assim e faz... Bicho, daqui a 10, 20 anos, eu não quero que minha filha veja que eu tava nesse tipo de coisa. Sabe? Vejo uma advogada que tem coração, tá vendo? Pelo menos isso. Pelo menos isso pode dizer. Fora esse caso, teve algum outro que você consegue, tipo, imaginar assim? Acredito que deve ter tido vários, né? Mas esse eu acho que ficou marcado, né? Esse ficou marcado porque eu ainda não tinha aquela maturidade de estar mais fria. Mas você sabe? acredita que se fosse hoje seria diferente ou ficaria mesmo? Não, esse eu não pegaria de jeito nenhum, mas, sinceramente, esse eu não pegaria mais de jeito nenhum. Eu acho que eu fiquei traumatizada na época. E existem, sim, algumas coisas que eu não faço. Existem muitas, na verdade. Que você fala assim, esse aí eu não entro não. Esse aí... tem umas que eu não... Porque assim, no advogado, assim, tem coisas que acontecem na contabilidade que a gente, assim, tem um tesão de fazer. Né? Tem coisa que acontece assim que você fala, meu irmão, eu preciso... Tipo, chegam umas empresas assim que alguém traz, às vezes. Aí fala, bicho... As indicações, uma monte de coisa troncha. Eu digo, ai, que delícia, eu quero. A gente precisa fazer isso, assim, né? Então eu acredito que no direito também deve ter algumas causas que você fala, agora esse aqui é comigo, né? Tem umas que você fica salivando, assim. Tem umas que você fica assim, ai, meu Deus do céu. Já tem coisas que até às vezes o dinheiro pode ser alto ou não, mas não compensa, né? Você olha assim e fala, isso aí... A gente também tem isso, né? A gente tem cliente que chega
que a gente fala assim, pô, será que vale a pena atender essa pessoa? Não pela empresa em si, mas pela pessoa, porque você pega o caso, né? A gente vai a pessoa e a empresa. Então a empresa, teoricamente, é um padrão que a gente vai seguir contábil. Mas tem aquela pessoa que diz, irmão, essa pessoa não dá pra gente atender, velho. Vai travar tudo aqui, vai complicar. E esquece. Por mais que o dinheiro seja bom, né? E às vezes a gente bota o valor bem alto pra pessoa dizer assim, não quero. A pessoa vai, quero. Eu digo, ai, Deus. Vou pagar à vista. A pessoa fala, Ia pra estar comercial. Não, aí eu digo a ele, tanto ali. E aí, vamos? Só que a gente discutiu, tipo, meia hora antes. Não. Aí eu digo, O pior é nada, o pior é que ele chega e fala assim, ó. Aí ele vai lá na sala. Tem uma notícia boa ou uma ruim. Aí eu falei, lá vem ele, né? Qual é Fala logo a ruim, o cliente é complicado. E qual é a boa? Ele paga muito bem. Mas veja como é bom nesse momento ter sócio, porque aí eu fico, eu mesmo assim, ó. vale a pena? Dentro de casa, fica eu mesmo dentro do escritório assim, meu Deus, e aí? Aí eu faço, e aí? O orçamento, vai pra quanto? Existe essa parte boa, né? Eu estava comentando mais cedo, né? Quando a gente estava no início do podcast, falando justamente sobre essa parte de sociedade e tal. Eu conheço... A gente lida aqui com mais de 200 empresas. Então, a gente conhece muitos empresários pessoalmente mesmo, né? Lógico que tem empresário que a gente não consegue ter aquele vínculo, aquele contato Até diário. porque a gente tá tendo no Brasil todo, né? Mas tem empresário que realmente vai pra minha casa, que a gente... vamos pra João Pessoa, o cara vai junto. Então, tipo... Tem muitos clientes que viram amigos. Que viram amigos, né? Existe até o ditado, diversas. né? Como é o ditado, é mais fácil um cliente virar teu amigo que um amigo virar o cliente, né? Isso. Mas assim, o que eu queria falar? A grande maioria dos empresários que são sozinhos, e aí vou até te fazer essa pergunta. A grande maioria dos empresários que são sozinhos, eles se sentem, assim, meio que perdido na tomada de decisão. No que sentido? Poxa, eu preciso montar um plano de expansão para minha empresa. Ele não tem com quem discutir. Poxa, eu preciso... Cara, esse contrato aqui que a gente estava falando agora, será que esse contrato aqui vai valer a pena para mim? Ele não tem nem com quem discutir. Por mais que a pessoa é da área, a opinião de alguém que está no mesmo barco que você é importante. Porque você pode até perguntar para um consultor, para um mentor, para o seu marido. Mas às vezes ele não está no mesmo barco que você. Né? Se acontecer alguma coisa assim, ele não vai estar na pele que você vai estar. Então, assim, quando você está no mesmo barco, você consegue dividir isso, é importante, né? E também você consegue, tipo assim, analisar se aquele seu pensamento tá coerente com a situação. Exato. Sabe aquela hora que você fica duvidando de si, assim, será que isso daqui realmente sou eu que tô sentindo ou não, eu tô inventando isso daqui da minha cabeça? E eu, assim, a parte da sociedade, né, a gente tá junto com um sócio há fazer 5 anos e tem coisas que a gente se conecta sem precisar se falar às vezes. Por exemplo, acontece algo. Aí eu vou digo, poxa, velho, isso aqui vai dar nisso. Aí quando eu chamo dele, bicho, ele fala, eu acho que vai dar nisso. Eu digo, mesma coisa, velho. Aí, tipo, já não entra. Então, tem muita sintonia. E a gente tem, na parte societária, acho que por isso dá muito certo, além do respeito que ele falou, a questão de só faz algo se os dois topar. Se chegar uma proposta que eu quero muito e ele diz, não vai, a gente não vai, e vice-versa. Tem uma questão de princípios aí também, né? Além do respeito, tem os princípios. Porque poderia até existir o respeito, mas se vocês dois não tivessem os mesmos princípios... Aí o negócio ia ser mais complicado. Exatamente. Até do papel higiênico lá, a gente desenhou algumas diretrizes na época, e uma delas foi a missão, visão e valores. A gente só não tinha desenhado o propósito. O propósito a gente desenhou mais pra frente. E na época, eu vou ser bem sincero com você, a gente veio de uma empresa grande, e pra mim aquilo era balela, porque só era pra ficar num quadrinho na parede só. E na prática não funcionava. Na prática não funcionava. Então, assim, pra mim aquilo ali era um princípio, beleza, mas não era aquela coisa bem elaborada, bonitinha que... como diz o ditado, né? Para inglês ver, né? E aí, isso hoje é estampado e toda decisão que a gente vai tomar aqui dentro e toda decisão que o time vai tomar na hora né, que tem autonomia e tal, é baseada nisso. Ou seja, eu estou me aproximando ou me afastando da visão da empresa? Eu estou me aproximando ou me afastando do propósito da empresa com essa decisão? Eu vou calcular a tributação da empresa assim. Eu estou me aproximando ou Então, assim, isso vai te... Isso guia bastante. Muito. E não só na questão da empresa, como na questão pessoal também. Uma história engraçada como essas que a gente está contando aqui. Mas não é comigo não, né? Não, dessa vez não. Que pena. Mas olha, uma história que eu tenho sempre para contar como próprio testemunho, né? E que é da gente planejar as metas. Sabe aquele quadro de metas? Já viu aquele filme O Segredo? Que você visualiza o negócio, depois acontece. Já. Sabe? Tem um livro e tem um filme. Eu sempre gostei de fazer isso. Desde antes mesmo de acabar a escola, eu já fazia isso. Na verdade, antes de acabar a faculdade, eu já fazia isso. E aí eu sempre comecei a fazer isso com um grupo de amigas. Eu e outras 2 amigas, a gente faz isso até hoje. E hoje eu faço o meu individual com meu marido, faço o meu com
com essas minhas amigas ainda até hoje e faço o meu com as meninas do escritório. Então, hoje a gente compartilha as mesmas metas, a gente compartilha quais são as metas que a gente tem para aquele ano. E vou te dizer, viu? Esse ano mesmo deu super certo. Top. Deu super certo para mim, para elas, e todo mundo caminhou junto para conseguir o objetivo em comum uma da outra. E assim, tem uma coisa que eu escutei que faz total sentido, né? Se você sabe onde você quer ir e seu time não, como é que você vai chegar? Exatamente. Como é que você vai chegar? Isso a gente faz a mesma coisa. Por exemplo, a gente bateu meta. A gente tem uma meta estipulada todo mês, bateu, ultrapassou a meta, tem distribuição de lucro. Ou seja, por que tem? Quem está vendendo sou eu hoje na frente, né? Mas a operação não vende diretamente. Mas a operação está dando conta do que eu estou colocando para dentro. Exatamente. Então, por que não vai ganhar? Exatamente. Então, aí qual a meta da empresa? Na missão, visão e valores, a gente mostra onde a gente quer chegar. E todo mundo com a gente hoje, onde vai chegar também. Então, a gente pergunta qual é o seu sonho, a pessoa que está aqui dentro. Então, eu sei o sonho de cada um que está ali. E a gente faz o que poder contribuir para chegar perto desse sonho deles. Porque se eles vão realizar o meu, eu tenho que contribuir para realizar o deles. Com certeza. Qual que é o meu sonho, Marcos? Teu sonho? Posso falar? É melhor não. Se quiser, fala. Não, fala. Um vai ser realizado semana que vem Glória. e o outro já é morar lá. Ô, Flávio, você falou aí de que compartilha essas coisas com as amigas e tal. Uma coisa que eu percebi no seu Instagram é que você, que nem você falou, acho que você acabou pegando um vício de produzir conteúdos. É. E a gente não vê muito, assim, os bastidores. Não os bastidores, a gente vê que você está no fórum, que você está numa audiência, alguma coisa. Mas os bastidores da vida pessoal da Flávia mulher, da Flávia família, da Flávia mãe e tal. Isso a gente particularmente não conseguiu identificar muito, não consegue muito identificar no seu Instagram. Eu até brinquei ontem, é certo quando ela coloca a filha dela para contar como foi o dia da escola, né? Que o pai vai ouvir, que é muito engraçado. Mas assim, isso é algo pessoal você que não gosta mesmo de compartilhar? Ou isso é uma estratégia que você usa? Como é que funciona assim? Ou você nem percebe? E por que a gente está perguntando, tá? Só atrapalhando. Porque a gente tentou fazer isso de cortar. Que eu mesmo estou no Instagram hoje, puta na empresa. Só que eu posto minha vida pessoal. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Então tem coisa que eu posto na minha vida pessoal que o Juliano não e vice-versa. E clientes, pessoas vêm por conta disso, pessoal, sabe? Né? Aí por isso que a gente perguntou isso, tive essa curiosidade. Então, aconteceu de forma muito orgânica. Na verdade, Natural, quando eu comecei, aí eu até postava mais, assim, da minha vida pessoal. E aí, com o tempo, você vai se privando também com a necessidade de postar, né? Como eu interpreto como uma obrigação, como um trabalho, tem hora que eu deixo o telefone de lado, pô. Tem hora que eu pego e disse assim, ó, vamos sair, vamos. Vou deixar o telefone aqui. O telefone fica lá em casa e eu vou, saio e volto. Às vezes, sei lá, nem que seja assim, para comprar um pãozinho rápido ali na esquina, mas eu vou sem o celular para poder me desprender, não tem? Porque eu fico o dia todinho agarrada com o telefone na mão aqui. Meu dedo chega a estar troncho já, de segurar o telefone aqui. Fica até a marquinha. Tu já percebeu que fica aqui assim? Pronto, meu dedo tá até troncho aqui, de tanto que eu seguro esse telefone. Aí tem hora, pô, que eu tenho que... E tem hora também que eu preciso me dedicar ali. Tem hora que eu preciso me dedicar a estar com a minha família, tem hora que eu preciso me dedicar a estar com a minha filha, tem hora que eu preciso realmente viver aquele momento que eu tô vivendo e não só postar, tá ligado? E aí, quando eu tô com o telefone na mão, pode ver aí, tem 200 mensagens aí pra eu responder e mais 200 chegando ao mesmo tempo. Trabalhando mesmo. Exatamente, entendeu? E aí, e outra, onde é que acontece mais a vida pessoal? No final de semana. Onde é que os clientes estão mais pensando em resolver seus problemas? No final de semana. Durante a semana eles estão trabalhando, ocupados. E aí quando chega domingo à noite, meu telefone Ele vai começa. lembrar que tem que colocar azul na justiça, né? Entendeu? E aí domingo à noite, sábado, domingo à noite, aí começa. Olha, eu queria marcar uma consulta. Olha, eu queria marcar uma consulta. Pronto, eu passo o final de semana todinho tirando print das consultas para poder botar na agenda. Print das consultas para botar na agenda. E aí, segunda-feira, o escritório praticamente só de consulta. E se você não consegue desconectar, né? Eu sinto isso, e até é uma pergunta que eu vou fazer para você, mas eu sinto isso particularmente. Eu sou uma pessoa que, tipo, me posiciono muito na obrigação de ter que fazer, ter que resolver, e quando chega o fim de semana, muitas vezes não consigo desconectar. Aí eu comecei a fazer, tipo, de realmente tentar deixar de lado. Por exemplo, domingo agora eu estava no sítio com a minha esposa. E eu fui estrategicamente para ficar sem o celular. Porque se eu ficasse aqui, eu não ia ficar sem. Porque eu estava resolvendo 3 assuntos. Falei, não, bora. Aí o celular ficou. Eu voltei tão descansado, tão a mente tão... Mas mesmo assim, você postou um story lá, né? Eu tirei a foto lá, puxei lá. Mas assim, só dei o celular lá. Então, tipo, e ele se sentia muito, hoje menos. Mas às vezes chegava no fim de semana, conta aí, o que eu vou fazer contigo? Não, é loucura. Aí eu parei de responder, velho. Chegava o final de semana, esse cara ficava mandando, olha, aquele negócio. Ué,
Eu fiquei uma dúvida, com aquele valor que você me mandou do caixa, tá incluso tal? Aí eu, meu irmão, velho, domingo à noite, o que esse cara quer falar de caixa, velho? Não, e assim, eu pensei naquela proposta, a gente pode fazer assim. Minha mente começa a trabalhar mais à noite às vezes e eu fico, caramba. Aí eu comecei a tentar desconectar, senão... Deixa eu te dizer um negócio. Isso é porque é Juliano falando, ou é porque é Éricles falando. E quando é o seu cliente falando? Com um problema urgente. Que acontece isso na advocacia. É com a gente também. Teve um Acontece cliente isso. nosso que ligou pra Rede 9 da noite. Pois é, tipo assim, quando é um problema urgente, como é que você vai deixar de responder? Tá ligado? Então, às vezes eu também me desconecto, porque eu sei que aquele momento ali vai ser o momento útil pra mim, porque qualquer momento eu posso estar voltando a trabalhar. Porque tem esses clientes que demandam de situações urgentes, violência doméstica mesmo. O violência doméstica acontece no final de semana. Não acontece durante a semana, não. Acontece no final de semana, depois que o cara bebeu, encheu a cara e vai tirar satisfação, entendeu? Acontece no final de semana, quando os filhos voltam para casa ou quando os filhos não voltam, que acontece muito. E aí vai. Aí eu aproveito esse tempo que eu tô off realmente para desaparecer. Todo esse tempo que você tá trabalhando, tal, que você tá advogando, que você falou da violência doméstica e tal, né? Isso. Existe casos que você tira como lição nova, exemplo, você tem uma filha hoje, né? Isso. E aí existe casos que você fala assim, meu Deus, eu tenho que ensinar minha filha que ela não pode passar por isso. Existem diversos. Que você aprende realmente na realidade ali na... Existem diversos casos que a gente olha assim e faz... Isso daqui é uma lição que eu não preciso passar para poder aprender e nem preciso que ninguém de perto de mim passe para poder ver. E aí a gente começa a detectar. Bem fácil os sinais desse tipo de situação. É por isso que advogado é desconfiado, né? Então, né? Advogado vive o problema dos outros, sem precisar passar. Aí fica igual o gato escaldado, né? Eu tô quase perguntando alguma ridícula que acontece assim pra falar pra mim. Então, teu filho agora, como é que eu identifico alguma coisa assim? Eu tô quase curioso aqui já. Vai estagiar lá. Jesus, voltado pra estagiar lá pra me ensinar, viu, depois, viu? Uma dúvida assim minha, é por isso que eu falei até do fim de semana que eu ficava, às vezes fico, mas tô tirando muito. Fico muito pilhado porque eu me pressiono muito em algumas coisas. E tipo, tu se pressiona até tipo, pô, eu preciso ter sucesso nisso, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver dessa forma. E como tu lida com essa pressão, tu é mesmo? Pressiono. No início desse ano eu tive uma crise de ansiedade. No início desse ano. Pouca gente sabe, vai saber agora, né? Mas eu tive uma crise de ansiedade séria em janeiro. Janeiro é a época que todo mundo descansa, né? Sendo que aí é a época que eu mais trabalho. A gente também. É a época que eu mais trabalho, a defensoria tá fechada. Mas por quê? A defensoria tá fechada. Aí você não consegue... Mas assim, você Aí não cai consegue... lá. Aí o cliente que ia pra defensoria quer resolver rápido. Ah, entendi. Entendeu? Então, é a época que eu tô trabalhando. E aí, em janeiro desse ano eu tive uma crise de ansiedade, graças a Deus que passou, fiz terapia. Já fazia terapia já há um tempo, e aí continuei fazendo terapia, faço terapia até hoje, mas é isso. Mas assim, a crise de ansiedade veio pelo volume de trabalho? Volume de trabalho. Aí eu fiz, tá na hora de contratar mais gente. Que eu não vou dar conta. Mas aquela questão de querer dar conta, né? Até travar, eu dou Até conta. Até travar. E como a gente tem esse negócio, como eu tenho esse negócio de fazer as metas, passo o ano todinho correndo atrás delas. Isso também. Eu passo o ano inteiro olhando elas. Eu deixo ela escrita com uma imagem, etc. E aí ela fica dentro do meu guarda-roupa. Então, obrigatoriamente, todos os dias eu faço a maquiagem, olho pra ela. Faço a maquiagem, olho pra ela. Faço a maquiagem, olho pra ela. Eu saio de casa já pensando nela, pô. Aí me tira uma dúvida. Quando tu bate a meta antes, tu faz o quê? Eu tô perguntando porque se eu bater a meta antes, eu digo assim, ó. Então tem que fazer uma nova aqui em cima. Antes do prazo, Do prazo. Do que tu fala? Rapaz, eu não faço nada demais, não. A gente comemora, né? Tem até um vídeo que eu fiz. Eu postei na internet, pra ir. Não tá me acompanhando direito, pra não ter visto. Isso foi da minha vida pessoal. Isso foi da minha vida pessoal. Eu fiz um vídeo, tipo, que eu tinha conseguido bater uma meta que era bem relevante pra mim. E aí, tipo, é um vídeo... Eu tá assim gravando e eu tô aparecendo. E aí eu tô andando dentro do corredor em casa e riscando assim a meta. Toda vez que eu bato, eu vou lá e dou um check. Massa. Eu perguntei porque, assim, questão de terapia, né? Eu mesmo preciso muito começar a fazer. Porque, às vezes, ele pegou meu pé essa semana. Semana não, né? Há uns 2 meses.
Porque a gente tinha uma meta, a gente conseguiu cumprir com 4 meses antes. Aí ele, pô, Márcio, eu digo, meu irmão, se a gente já bateu, a gente tem que fazer uma coisa para botar uma outra meta agora. Aí ele, meu irmão, relaxa, então a gente bateu uma meta, calma, pô. Não, e uma curiosidade, assim, que quando eu vou fazer as minhas, eu coloco o mês que eu quero. E aí, muitas delas a gente consegue naquele mês, inexplicavelmente. Então, não tem como deixar de acreditar, porque eu faço isso há anos, e há anos dá certo. Nossa. Será que é coincidência? Entendeu? Há anos que a pessoa faz a mesma coisa, e há anos que dá certo, no mesmo mês, pô. Agora, recentemente, a gente conseguiu uma meta, tipo, que era inatingível nas mãos da gente. E aí, quando a gente parou, eu falei, não, pô, amor, só acredita tu que fez comigo. Porque se eu contar pra outra pessoa, ninguém vai acreditar nisso. E isso acontece todo ano, pô. Massa, muito massa. Em algum momento, assim, em toda a sua trajetória, você já pensou em desistir? Acho que não. Nunca? Nunca Sempre teve certeza do foco? Então, como eu estou te falando, venho de um histórico de visualização de muitos anos, então não estava dentro do meu parâmetro. E eu acredito muito nisso. Acredito muito que se eu tivesse um plano B, eu teria corrido para o plano B. Mas meu plano era só o A. Só tinha que dar certo nisso, meu amigo. Não tinha outra opção, não. Só tinha o plano A, não Só tinha o plano A, não tinha o plano B, não. Só tinha o plano, não tinha nada. Não tinha. Era 0-0. Aí, assim, tem outra pergunta aqui que a gente notou, que é como você consegue gerar mais credibilidade para os seus clientes? Como eu consigo gerar mais credibilidade no meu cliente? Tipo, não digo você, digo um advogado. Como ele consegue gerar mais credibilidade? Claro, postando mais no Instagram. Trazendo previsibilidade. Eu acredito que esse é um X da questão. O cliente que ele tem previsibilidade do que vai acontecer, porque, bicho, você é advogado, você todo dia recebe problema. Então, quando o cliente chega lá, se ele tem um problema, se ele bateu na sua porta, ele já pesquisou no Google, ele já perguntou para um amigo, ele já procurou alguém que sabe da mesma situação, que passou pelo mesmo problema que ele, para depois ele querer gastar. Então, ele já viu de N formas que não dá certo. Aí ele bateu no escritório. Quando ele chega lá, ele precisa de uma previsibilidade de que aquilo ali vai dar certo, de que aquilo ali vai acontecer, o que é o mínimo possível. Tem até um livro de Dale Carnegie que fala sobre isso, sobre preocupações. E aí, lá ele diz o seguinte, que para você dimensionar o seu problema, você precisa saber o que é pior de que pode acontecer e o que é de melhor e o que é que você vai fazer. Só assim você vai conseguir dormir de noite, só assim você vai conseguir realmente distinguir emocionalmente do racionalmente. Então, quando o cliente chega lá, ele não está sabendo distinguir isso daí. E quando você dá a previsibilidade para ele, aí ele faz, não, beleza, agora eu vou me preparar para o pior. E aí eu sempre dou essa recomendação, ó, a gente vai se preparar para isso, mas tem essa estratégia e tem essa estratégia. Quando a primeira dá certo, o que é que ele diz? Ele diz, ó, eu tava esperando pagar 100 mil, eu tô pagando só 10. Muito massa. E aí ele fica... São baita corte, viu, Jesus? Na sua carreira, assim, o que você acredita ser o ápice, assim, da sua carreira? Olha, o ápice da minha carreira foi quando eu consegui... me programar para engravidar. Porque a advocacia tem essa instabilidade, né? Não tem salário maternidade, não tem nem... como é que eu posso dizer? O período de resguardo, 120 dias, sim, 180 dias, não tem. Advogado tem 30 dias para se recuperar e vida que segue e olhe lá. Advogado não, empresário. Pois é. Mas na advocacia é de lei. Você precisa voltar a trabalhar. Então, um empresário, meu amigo, quem faz a lei é ele. Se ele estiver organizado, ele consegue segurar. Se ele estiver organizado, ele consegue segurar. O advogado não. O advogado precisa voltar a trabalhar. A advogada precisa voltar a trabalhar com 30 dias. E aí eu acho que esse foi o ápice da minha carreira, porque eu me estruturei para engravidar. Comecei a contratar pessoas para poder delegar e ter uma maternidade mais tranquila. Então, hoje eu consigo pegar minha filha, levar minha filha na escola todos os dias, deixar minha filha na escola, deixar minha filha de volta em casa todos os dias, consigo sair de noite com meu marido, consigo levar ela para o Kumon durante o dia, consigo administrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, que agora com ela demanda muito mais. Entendi. Então você conseguiu organizar ali, montar uma base, né, sólida que te dá esse suporte para que você consiga
ser pessoa, né? Ser pessoa. Jogar ser beach pessoa. tênis, Jogar ganhar beach competição. Olha aí. Tá vendo Eu que vou eu sair acompanho seu daqui- Instagram? Vou sair daqui e já vou direto pra lá. Eu também, vou pra lá daqui a pouco. Queria te fazer só mais uma pergunta. Aí é mais pessoal mesmo. O que a Flávia, de 16 anos, que trabalhava no escritório do pai, na empresa do pai, no escritório de financeiro, e tinha sonhos, obviamente, o que a Flávia de 16 anos, o que a Flávia de hoje olharia para aquela Flávia e diria? O que é que eu diria pra essa Flávia de 16 anos? Com os sonhos que ela tinha na época, tudo que ela tinha da época. Olha, eu acho que eu só diria para ter estudado mais. Tanto que eu me cobro. Eu acho que eu poderia já ter aberto outra frente no escritório já, mas eu estaria bem... Aliás, eu estou bem orgulhosa do que eu pensei que teria com essa idade, com o tempo curto, relativamente curto, porque eu tenho 6 anos de advocacia. Então, é um tempo relativamente curto para o que eu já vejo que tem construído. Lá atrás você não imaginaria que com 6 anos de carreira você teria ou estaria na posição que você está hoje? Não, eu não imaginaria, até porque quando a pessoa começa, né? Sempre tem aqueles desmotivacionais. Eu tenho um desmotivacional gravado na minha mente até hoje. Eu sou doida para encontrar com essa minha professora. Tem umas pessoas assim também. Uma professora assim que ela tocava terror. Ela tocava terror na sala. Eu acho que por isso também que tanta gente queria ir pro concurso. Porque ela dizia assim, bem escrachadamente, você só vai ter sucesso na advocacia depois de 10 anos, você só vai ter um dinheiro para você conseguir gastar. Umas coisas assim que ela falava, tipo, depois de 10 anos. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou esperar 10 anos ainda. Aí, bicho, na perspectiva de 10 anos é melhor fazer um concurso, né? Certeza. E eu acho que esse daí me deu uns parâmetros muito baixos naquela época, que eu continuei me esforçando, continuei trabalhando, continuei estudando até hoje, que você diz, beleza, passei por essa parte. Que massa. Hoje você consegue enxergar, então, que o que ela falava lá não era realidade, né? Assim, o cara se tendo força era? de vontade, trabalhando, né? Se era pra ela, já passou. Já passou, Pra mim, eu passei dessa parte aí, porque, sinceramente, ela era bem desmotivacional. Top. Achei massa. Isso aí. E aí? Gostou? Não, eu tô adorando. Eu gostaria de mais assuntos polêmicos, mais risadas vindo de você, além do contrato, mais alguma coisa. Eu gosto de ver. Gosto de ver resenha, gosto de pegar Já fogo. passou minha bola. Descascar. Já passou Eu gosto, minha de bola, já. eu gosto de ver pegando fogo, mas. Não, você tem que se envolver em algum caso que você precise dela também. Agora você já se conhece, não vai ter mais graça. Você vai saber o que ela vai fazer. Quando ela puxar a folhinha assim, você já vai... Eu já vou puxar outra. Opa! Não, é porque naquela época tu não me conhecia. Tu não tinha meu contato, eu acho. E tu precisou ir lá pessoalmente. E hoje eu falo com ele no WhatsApp, mando pra ele, ainda mando um videozinho, Assim, como assinar digitalmente, que tá lá no Instagram. Mande o link. Eu ainda digo a ele, olha, vou mandar o documento aqui em PDF e ainda mando um videozinho aqui pra você, como é que você assina digitalmente, que dá mais uma visualização no meu Instagram. Bora aqui, ó. Muito massa. Ô, Flávia, só pra gente finalizar, uma última pergunta. Quais são os planos, assim, da Flávia? Tô falando de forma profissional mesmo. Certo. Como que a Flávia se vê quando chegar em novembro de 2025, né? Fazendo um panorama, acredito que você falou que já tem a visão, né? Já. Então, assim, como que a Flávia se vê em 2025? Eu tô falando, assim, modos profissionais, não tô falando nem de bens, nada disso, não. Mas, assim, no mercado, como que a Flávia se vê? Hoje eu já estruturo uma nova frente, uma nova área dentro do escritório. A gente já está estruturando, contratando, estudando, enfim, montando essa fase. E também já estou fazendo a expansão física do escritório esse ano, para o ano que vem ter esse suporte também na estrutura física. E eu acredito que eu vou estar mais estruturada, mais estabilizada e continuamente. Massa. Você que quer saber mais, vai no Instagram dela. Quer fechar? Já vai direto para assinar o contrato, tá? Chega lá. Você que é aluno e quer se formar, quer estagiar, se liga no Instagram dela também, acompanha lá, que é só sucesso. Sucesso. Isso aí. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi um prazer, novamente, receber você aqui. Eu que agradeço. Foi ótimo o convite. E espero chamar você outras vezes aí para ver se esse plano deu certo em novembro de 2025. Já deixa agendado aí. Pode ir comigo. Volta para outubro que a gente vai cumprir. Gosta assim.
E é isso aí, continua aí. Você que ainda não segue o nosso canal, clica aí, segue o nosso canal, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, amigos empreendedores, amigos advogados, que mais? Todos os empreendedores, né? E se você é empreendedor e não é cliente da Controle Contábil, está perdendo tempo, tem um QR Code aqui em cima. Chama lá que já vai para o meu Instagram direto, pessoal, tá? E a gente marca uma reunião 0800, gratuitamente, para a gente ver como a gente pode ajudar você no seu negócio. Na verdade vai pro seu WhatsApp, né? Você falou tanto Instagram que... Eita, o WhatsApp, ó. Faz tanto Instagram que aí. O WhatsApp pessoal. Então pode chamar lá que a gente ajuda. E é isso aí. Valeu. Flávia, obrigado mais uma vez, tá? Eu que Obrigado. agradeço o convite.